Minha internet hoje não está colaborando tanto, infelizmente. Boa noite! Boa noite. Ó, você com seus Desculpa. livrinhos aí, eu também com meu cenário novo, ó. Ai, Cheio de meu Deus. livrinhos. Normalmente eu sempre sou pontual, sempre começo às 8 horas. Só que tava difícil, porque a internet daqui tá meio péssima. É, eu Indo e imaginei que ficou voltando. carregando, mas não tem problema não, fica tranquila. Mas então, que coisa maravilhosa tá lhe recebendo aqui. Boa noite. Boa noite! O pessoal agora tá entrando, né? Então, eu carregando, falei assim, não, alguma coisa da internet, mas é normal. E esse horário também é bem concorrido, né? Às 8 horas é bem concorrido de live. Isso, exatamente. Normalmente eu sempre faço às 8 horas. Eu não faço normalmente na segunda-feira. Esse que tava falando aí é meu esposo. Beijo pra ele. Oi, tudo bem? Então, mas a gente vai fazer o seguinte, já que perdeu uns 8 minutinhos, então eu vou deixar gravada a live, porque muita gente me pediu para deixar gravada, e Legal. aí a gente já começa, porque eu tenho certeza como vai ser um papo bem legal. Então, vamos lá. Gente, boa noite a todo mundo que está aqui, as pessoas que vão entrar depois. Toda semana eu faço uma live com a personal organizer, e essa semana a convidada foi essa pessoa maravilhosa, que é referência em organização no Brasil todo, tá? Que linda! Para quem não conhece, é Kalinka, tá? Eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouco do trabalho dela e dela. E eu queria até parabenizar, que eu vi hoje, você colocou, você está há 10 anos na profissão, é isso? Agora, em julho, eu completei 10 anos como personal organizer, tá vendo? Então, essa live tá sendo comemorativa, tá sendo uma live comemorativa. Tô falando dos desafios de 10 anos de carreira. Nossa, que especial eu tô me sentindo. Então, fala um pouquinho de você, Kalinka. Claro. Primeiro, boa noite a todo mundo que tá aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Estou muito honrada, Dani. Foi é um prazer estar aqui com você, falando dessa profissão que eu tanto amo. Para quem não me conhece, eu sou Kalinka Carvalho, sou consultora em organização e produtividade. Estou há 10 anos no mercado, então eu comemorei agora em julho. Faz 10 anos que eu me formei como personal organizer e venho atuando nessa área. E o que eu mais gosto foi porque durante esses 10 anos eu fiz uma evolução, né? Na época, eu brinco, eu falo assim, na minha época, quando eu comecei, eu falo para as que estão começando agora, né? Que tem muita gente aí no mercado começando. Na minha época, não tinha produto organizador. O pessoal, como não tinha? Eu falei, na minha época não tinha. Na Nossa, minha, não tinha, sabe, Dani? A gente fazia as organizações usando caixinhas em casa, improvisando, tinha que usar muito a criatividade. Hoje a gente tem produtos organizadores, lojas de produtos organizadores, um mercado de organização. Isso é muito legal. nossa, assim, é maravilhoso de escutar isso, principalmente porque tem muita gente que está conhecendo a profissão de personal organizer agora, e na Exato. realidade é uma profissão que já tem um bom tempo. Eu acho que ela é dos anos 70, mais ou menos. Então, ela surgiu nos Estados Unidos em 1983. Isso, exatamente. Em Pronto. Olha só, 1983 pronto. surgiu. Então, a gente tem aqui, são 37 anos que ela surgiu nos Estados Unidos e cerca de 16, é pouquíssimo, né? 16 anos aqui no Brasil. Eu tenho 10. Ah, meu Deus do céu. Pois é, uma honra para mim estar recebendo aqui, justamente pelo tempo, pela bagagem que você tem. Porque, pronto, eu estou há 2 anos e desde que eu estou, eu já comecei com tudo direitinho, com organizadores, com cursos, com uma série de coisas nossa, eu acho que quando você começou, você tinha que ir aprendendo sozinha, era praticamente autodidata, né? Porque existia profissão, mas muita coisa eu acho que você tinha que acabar aprendendo sozinho. Fora a questão também da internet, né? Que acho que também não colaborava talvez tanto como hoje, né? Então, na época que eu comecei, nem tinham referências para a gente seguir, né? Hoje a gente tem várias referências no mercado, pessoas que já estão trabalhando, não só com a parte de organização, mas com a parte de conteúdo em organização. Então, quando eu comecei, eu, por exemplo, eu me formei em 2010, mas eu só fui começar a construir conteúdo mesmo, porque eu sou de marketing, porque eu sou publicitária por formação, em 2014. Então, ainda 4 anos depois que eu ainda fui começar a construir conteúdo. Mas não existia nada, nenhuma referência. Aí eu montei blog, montei canal e venho construindo conteúdo desde 2014. Então, são 6 anos de conteúdo na internet.
Então é muita coisa. Se você for procurar qualquer coisa, eu tenho todas as redes sociais possíveis e isso fez ajudar outras pessoas a conhecerem a profissão. Então eu me sinto responsável também por causa disso. Isso, na realidade, eu tenho que lhe dizer que logo quando eu comecei a profissão, uma das primeiras pessoas que eu descobri, que eu sabia que era referência, era você. Por isso que é um prazer imenso, assim, estar falando com você. Justamente por conta disso. Inclusive, o livro, para quem não conhece, Personal Organizer, Mudando Sua Vida, a Kalinka, olha que maravilha, a Kalinka, ela é coautora. Eu comprei dela o livro é maravilhoso, referência também, principalmente para os personal organizers que estão começando e os que já trabalham na área, eu achei assim excelente como referência, como você falou, né? O tipo de conteúdo que não existia antes e hoje a gente está tendo a oportunidade de ter. Na época que eu comecei, não tinha nenhum livro em português falando sobre organização. Todos esses livros aqui são de organização. As referências eram todas americanas. Então a gente tinha tudo livro traduzido. Não tinha nenhuma autora brasileira falando sobre a organização em como funciona aqui no Brasil. Então, ser uma das coautoras desse livro foi uma honra por causa disso. Porque a gente começa... É o primeiro livro que tem tantos profissionais especializados dentro, né? Porque a gente já vê muita gente falando de organização na internet, mas não são profissionais de organização de verdade. Então, quando a gente está falando de um profissional mesmo, falando de conteúdo, de organização, de como fazer, é muito melhor. Não, fora que uma coisa muito boa nesse livro é porque ele é bem distinto, né? Assim, você é separado por nichos, então cada um fala um pouco mais do que entende bastante. Ou seja, eu gostei, assim, fora o conteúdo que eu já consumo nos cursos que eu já fiz e tal, para o personal organizer, principalmente que já está atuando, eu achei essencial. Assim, foi bom você comentar sobre isso, Dani. Aqui, a gente tem cada capítulo, é um coautor diferente, fala sobre um nicho específico da organização. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, não existia ainda os nichos. Você se formava personal organizer, você organizava residências e pronto, era o home, né? Não tinha, organização disso, organização... Não, você era personal organizer, você organizava a casa, o guarda-roupa, era isso. Com o tempo, isso foi evoluindo e foram surgindo nichos. Então, treinamento de empregados, mudança, o digital, que hoje eu atuo com organização digital, que foi um novo nicho de mercado. Tem organização de lojas, tem mudança, né, que é um ramo muito... Eu, por exemplo, não gosto de fazer mudança. Então, se cair uma mudança para mim, eu indico as amigas, porque eu não gosto. Eu gosto de mudança, eu gosto. Eu não gosto. Mas eu entendo assim, realmente, eu acho que com o passar do tempo você vai descobrindo realmente qual é o seu nicho. Você falou de organização digital, eu tenho estudado bastante organização digital e é uma coisa que eu realmente decidi que eu quero nichar. Eu tenho feito os cursos da Gabriela Brasil, inclusive o curso que eu estou fazendo agora, da Academia Digital, tem um bom Isso, exatamente, muito bom, maravilhoso. E assim, então, vamos já entrando por esse lado, certo? Deixa eu passar aqui uma pergunta que a Carol, certo? A Carol estamos aqui para responder. E o pessoal que estiver aqui, ó, nos comentários, quem quiser fazer pergunta, pode perguntar aqui, tá bom? A gente também responde aqui. Pronto, então, eu vou fazer uma pergunta da Carol Lopes, Carol Organizer, que é de Natal, certo? A Carol foi minha professora, eu fiz o curso pela Top 3 aqui no Nordeste. Eu ajudei a Top 3 a nascer. Foi mesmo? Pronto, então minha professora também de quebra. Então, a pergunta da Carol, ela não vai estar participando hoje porque ela está fazendo a aula, mas ela disse que ia ver depois, e aí ela pediu para perguntar. Vou deixar um beijão aqui para cá. Beijo também, Carol. Então, olha só, boa parte dos processos, atendimentos e ofertas de serviços terão que se tornar online. É muito legal isso, porque assim, com a pandemia, a gente está falando de desafios, né? Nosso tema dessa live são os desafios da Personal Organizer. Eu, por exemplo, já faz 3 anos que eu atuo com digital. Então, para mim, não foi uma mudança radical quando veio a pandemia. Mas para muitas profissionais foi um grande desafio. Porque muitas atuavam no presencial e nunca tinham pensado em fazer o digital. Uma das minhas primeiras lives, depois, quando começou a pandemia, para ajudar as profissionais de organização, foi o atendimento de consultoria online. Porque, assim, hoje a gente vê a Personal Organizer atuando dentro da casa dos clientes e fazendo. E isso é do perfil do mercado brasileiro. Os brasileiros, eles tendem a deixar alguém para fazer. Então, a gente tem a empregada doméstica, a gente tem a babá.
Lá nos Estados Unidos, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Lá não. Lá, basicamente, as pessoas fazem as ações, as pessoas se organizam, tal. Não tem, assim, essa gama de profissionais que atuam dentro da casa. Então, lá o personal organizer, ele atua com o cliente. E aqui a gente atua para o cliente. Então, foi uma dificuldade muito grande para mim, porque é muito legal quando você está trabalhando com o cliente e ele começa a agir aprendendo o que você ensinou para ele. Quando você faz, tá lindo, maravilhoso, mas o cliente não entendeu a essência do que é a organização, eu me sinto meio frustrada. E quando eu comecei a ter clientes que participavam da organização comigo, eu me senti mais realizada. Então, isso é uma coisa interessante. Só que a gente ainda tem isso culturalmente, da cultura brasileira, de a gente fazer para os outros. Então, é uma coisa que a gente vai ter que mudar. E com a pandemia, isso aconteceu. Porque você tendo que ajudar o cliente de longe, através de uma consultoria online, falando para ele o que ele tem que fazer, então aí começou aquela coisa, você está fazendo com ele e não para ele. Então isso é um legal. Isso é uma tendência. A gente adiantou mais de quase 5 anos com a pandemia na evolução da tecnologia. E um dos principais desafios é quem nunca esteve nas redes sociais, quem nunca usou aplicativos, está tendo que se reinventar, aprender e a usar. E uma coisa que é interessante para... a gente já pega o gancho para falar do POB. Esse ano o evento vai ser totalmente online. Uma das principais reclamações das pessoas, mas será que vai ser a mesma coisa? Gente, o mundo mudou, as coisas mudaram e nós temos que nos readaptar. Então, quem fala assim, não vou porque é online, gente, tudo agora vai ser online. A maioria das coisas vai ser online. Mesmo que volte ao presencial, vão continuar tendo coisas online. E se você perder a oportunidade de se interessar pelo online, de aprender online, você vai ficar fora do mercado, sim. Isso para qualquer profissão, não só para personal organizer. Exatamente. Os cursos online estão crescendo muito, foi uma disparada. As reuniões online, muita coisa online. Então, assim, é necessário que as pessoas abram a mente um pouquinho para quem tá, não, vai ser online, internet. Não, o mundo é online, nós estamos crescendo, nós estamos expandindo. E isso é uma evolução, não é um retrocesso. Muita gente tá, mas eu não sei mexer no computador, mas... gente, aprende. Não precisa ser a pessoa mais tecnológica do mundo, mas tudo se aprende. Com paciência, com interesse, a gente aprende sim. Se não aprendeu a montar a cama, a fazer isso, a cozinhar, você vai aprendendo. Quando você vê a necessidade, você realmente aprende. Na realidade, isso que você falou sobre o POB, não é isso? Porque esse ano é um congresso. A conferência agora é a POB, agora é o POB. Então, pronto, é interessante porque, por exemplo, eu ainda não tinha ido. Esse vai ser a minha primeira vez, certo? E eu não fui ano passado porque, infelizmente, até por uma questão também um pouco financeira, porque eu sou do Nordeste, né? no Nordeste, quer queira ou quer não, é um investimento super valioso, se você atua na área, que vale a pena, óbvio, mas, tipo assim, você realmente tem que... como é que se fala? Tem que se organizar, se planejar, tudo isso para poder ir. E o fato dele ser online, para mim, possibilitou totalmente. Então, para algumas pessoas tem sido um empecilho pelo medo do online, pelo medo de, vai ser muito novo. Mas para muitas pessoas, tem gente de fora do Brasil que vai participar porque é online. Então, isso é muito legal. Tem gente de vários países diferentes participando. Então, isso possibilitou uma gama muito grande de pessoas de fora também virem no evento. O evento acontece desde 2014. Eu estive na primeira edição. Sabe o que é engraçado, Dani? Em 2014 eu fui na edição. Eu não era conhecida, ninguém sabia quem eu era. Eu fiquei sentadinha lá e eu olhava aquelas pessoas no palco e falava assim, nossa, que legal, um dia eu quero estar lá. Mas você já foi embaixadora. Durante quantos anos que você falou? Então, deixa eu contar a historinha. Em 2014 eu fui, que foi o primeiro POB. Eu não conhecia ninguém e eu ficava vendo as pessoas lá no palco. Ai, que legal, um dia eu quero estar lá. Olha quanta gente famosa, quanta gente que eu sigo, né? Que nem hoje acontece muito, né? Quando o pessoal vai... Nossa, eu gosto dela, eu adoro, ela é a minha referência. Tirei foto, autógrafo, vi Micaela, Rafaela, um monte de gente, Helena, um monte de gente que eu curtia muito nas redes sociais. Mas ninguém sabia quem eu era. Isso em 2014. Em 2014, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano e meio morando lá. Então, em 2015, eu não estava presencialmente na conferência, mas eu já tinha sido convidada para dar uma palestra online. Então, em 2015, eu participei da época conferência, hoje congresso, como palestrante online. E foi a primeira palestra de marketing para personagens organizers, foi a minha. Isso em 2015. Beleza, voltei para o Brasil em 2015 e não participei do evento presencial, mas eu participei da parte online.
Em 2016 foi quando eu fui convidada para ser embaixadora do evento. Então, em 2016, até o ano passado, eu fui uma das embaixadoras do evento. E fiquei por 4 anos consecutivos. Nossa, nossa. Gente, olha o tanto de história que a pessoa tem aqui Eu já me sinto uma velhinha nesse mercado. Não, é maravilhoso eu poder compartilhar o tanto de bagagem, de experiência que você tem comigo, que no caso, mesmo tendo 2 anos, ainda é pouco. Assim, na realidade, tem gente que consegue, assim, com bem menos tempo, acho que consegue crescer bem mais. Não que eu não estou dizendo que eu não estou nesse caminho, óbvio que eu estou. Mas assim, que, por exemplo, eu já vi algumas POs que, tipo assim, logo desde o começo já deram uma deslanchada e outras que foram mais devagarzinho. Mas isso é tempo de cada um, é perfil de cada um. Eu entendo. Hoje eu faço uma mentoria de marketing e negócios para personagens organizers para ajudar elas. E eu vejo muitas têm dificuldade, por exemplo, em gravar para câmera, em postar nas redes sociais. E achando que isso, ela tem que saber isso para ser personal organizer. Isso é uma das coisas que ela precisa aprender para poder se consolidar como profissional. Isso para qualquer mercado. É exatamente isso que você falou. Eu acho que é importantíssimo destacar isso. Isso serve para qualquer mercado. Porque, por exemplo, eu também nunca fui, sou formada em comunicação social, mas nunca fui uma pessoa totalmente, assim, nunca fui uma pessoa tímida, mas nunca fui uma pessoa que pegava uma câmera e gravava qualquer coisa, certo? Eu ainda continuo não live. Mas desde que eu comecei a pensar, caramba, eu preciso fazer live, preciso... eu também criei um quadro de organizando sua área. No caso, são profissionais de outras áreas que eles falam sobre as organizações deles e outras coisas que eu penso também em fazer, que, obviamente, pessoas como você já fizeram de outras formas. É muito bom, é muito interessante saber que a gente pode ir se reinventando com o passar do tempo, né? E adquirindo mais... Porque ela tem 24 anos de personal organizer. Imagina 24... Você entrou aqui, ela tem 24 anos. Ela falou assim, ó, a profissão existe nos Estados Unidos desde 83, são 37. O que aconteceu? Muitas pessoas, a profissão veio para cá por volta dos anos 2000. Muitas pessoas já atuavam com organização, mas não tinha o nome, personal organizer. Então, só por volta dos anos 2000 que começou-se a usar o termo personal organizer, profissional de organização, organizador profissional. Então, muitas pessoas faziam uma organização antes, mas não tinham essa denominação. Então, tem gente há mais tempo que já estava atuando, mas que depois falou assim, não, ó, é isso aí que eu faço. Então, agora eu vou me denominar personal organizer. Olha que interessante. Maria, prazer você estar aqui. Seja bem-vinda. Não me conheço, mas seja bem-vinda. Realmente, 24 anos. Nossa, quanta experiência estar aqui. Mas, então, eu queria aproveitar, já puxando esse gancho que a gente estava conversando sobre, em relação aos personal organizers, a maioria, no caso, trabalhar no residencial, certo? Com a organização residencial. Como é que você acha que vai ser agora, no caso, por exemplo, que as pessoas estão voltando aos poucos na profissão? Eu vejo que muitas POs, várias já voltaram, certo? Sim. Todas estão se resguardando. No caso, a gente sempre se resguardou, né? Sempre se protegeu, sempre utilizou. É isso que eu acho engraçado. A gente sempre usou propé, eu geralmente uso máscara. Eu tenho um dos vídeos mais vistos no meu canal, é o que tem no meu kit de personal organizer. E ele é visto tanto por profissionais de organização, como por pessoas que querem contratar. Então é muito engraçado os comentários lá. Nossa, eu não sabia que a personal organizer levava tudo isso. Nossa, vocês levam a casa pro... Então tem vários comentários lá interessantes. Exatamente. A gente já tinha esse cuidado com luvas, com máscara. Então, assim, a gente vai readaptar ao novo normal, né? Colocar mais equipamentos. Então eu tenho que fazer um vídeo agora novo com as EPIs. É isso. Só para puxar um gancho, é isso que eu queria... Na realidade, a minha pergunta era essa. O que você acha que vai ter de novo, no caso, assim, em relação a materiais, ou em relação à organização que o personal organizer que está voltando a atuar agora, ele vai ter que trazer? Então, no meu kit, basicamente, máscara, luvas, propé, eu já uso avental, todos esses equipamentos que são os EPIs da profissional de organização, eu sempre usei. Então, assim, qual foi o tipo? Eu vou mudar o material para que eu possa me resguardar em relação ao uso frequente. Então, máscara, vou ter mais quantidade de máscara. Eu estou agora trazendo a de TNT,
para poder respirar, porque a gente soa muito, então ficar o tempo inteiro de máscara é muito sacrifício também, porque a gente sobe, desce, puxa coisa, então tem muito disso. Eu já usava meus cabelos presos e usava touquinha, então isso já era uma coisa normal para mim. Então, vários dos EPIs que hoje são obrigatórios, vamos dizer assim, para as profissionais de organização, eu já usava antigamente como material e equipamento meu. Então, a gente está falando de proteção para você não ter contato com as outras coisas, mas não tem jeito. Nós vamos nos adaptar e muitas coisas novas vão acontecer que nem eu posso prever. Mas hoje, proteger toda a pele, mudar a roupa quando vim da rua, tentar não ir de transporte público para casa da cliente para não ter esse acesso, se resguardar, ter um teste, se você fez o teste de Covid ou não, para apresentar para a cliente é uma coisa legal, para ela ter segurança. Verificar se não tem nenhuma pessoa doente na casa, que também possa transmitir para você. Então, são pequenos processos que você tem que fazer agora para que você possa se resguardar e para que você possa dar essa segurança para o cliente. Então, são pequenos gestos de segurança em relação a isso que vão mudar. De resto, a gente já tinha isso. Então, muitos profissionais não usavam isso. Então, agora é obrigatório. Antes, o que era opcional virou obrigatório. Eu acho que é bem nessa linha. É interessante você falar isso, porque a questão do obrigatório e do opcional, por exemplo, eu já utilizava tudo isso nas organizações presenciais, mas eu utilizava a máscara, utilizava a luz, o propé normal, mas a máscara em si eu utilizava para coisas específicas, como documentos, ou alguma coisa que tivesse mais Era exatamente como eu. Eu usava para organização de garagem, onde tinha poeira, livros, esse tipo de coisa que solta poeira, né? Só que agora a gente vai ter que estar o tempo inteiro usando máscara. Então, era um equipamento que já estava na minha malinha, as máscaras. Então, assim, muita gente nunca utilizou máscara no cliente. Isso é de fato porque ou faz, geralmente, organização de closet, esse tipo de coisa. Você está falando, você usa especificamente para documentos, mas por causa da poeira, do pó que sobe. Quem tem alergia usava a máscara. Então, tem especificações para isso. Mas a higienização, eu tinha já o meu vidrinho de álcool gel que eu passava nas mãos. Já tinha várias coisas em relação a isso. Pois é, na realidade, eu até lembrei de uma PO que trabalhou em parceria comigo, que ela é muito alérgica, então para ela já fazia realmente assim, já era de uso obrigatório em qualquer ambiente que ela fizesse, ela já, assim, não fez diferença nenhuma para ela em relação agora você pode até usar máscara com a sua logomarca, usar máscara com as suas cores para poder fazer um mesmo. Eu já vi várias que usam com a logomarca agora, inclusive eu mandei fazer a minha também, porque ai, que chique! Você tem que como é que se fala? Tem que ir junto com a maré. Eu até fiz um post sobre isso. Então, em uma das outras perguntas, cadê aqui? Só perguntar. Em relação ao trabalho com consultorias e cursos online, certo? O que acontece? Numa época como essa, como a gente está tendo que se reinventar, boa parte das personal organizers tem criado, tem feito consultorias. Muitas já faziam consultorias, mas faziam mais, eu acho que talvez até mais presenciais e nem tanto online, né? E agora existe mais essa necessidade, essa questão mais essencial de se fazer online. Você acha, nesse caso, que realmente vai ser só uma tendência, ou como você falou, a gente só passou alguns anos para frente? Então, a gente passou realmente uns anos para frente. Eu, por exemplo, no mês que começou a pandemia, foi o mês que eu mais trabalhei na vida, porque começou a chover cliente. Eu já estava nessa transição para só ficar online, e com a pandemia isso adiantou muito. Então, consultorias de organização pessoal, consultorias de organização residencial, consultorias de marketing para personal organizer, aumentou demais. Isso é tendência, não vai ter jeito. Por quê? Porque isso faz você economizar tempo, porque você está de casa atendendo o cliente, então não tem a parte do trânsito. Faz você economizar dinheiro, você não tem que gastar com restaurante, não tem que gastar com transporte. Então isso faz o valor, às vezes, ficar mais barato para o cliente fazer um atendimento e você conseguir atender muito mais gente. Ou seja, o seu valor monetário, a sua aquisição de clientes pode ser maior e você pode conseguir mais dinheiro atendendo mais pessoas. Então, você não vai mudar o seu valor. É isso que muitas pessoas me perguntam em relação a isso. Eu vou mudar quanto eu cobro? Não, não muda.
O que você vai tirar é, às vezes, o valor do transporte, da alimentação, que você não vai ter esse trânsito, mas o valor é o mesmo, porque a sua hora de trabalho, você atendendo o cliente, você fazendo a consultoria, é a mesma. Quando você faz o cálculo da sua hora, é a mesma. Você só vai tirar alguns custos aí que você não vai ter. Então, isso é importante lembrar. E aí você vai conseguir atender mais gente, porque você não vai ter que parar e ir de um lugar para outro. De repente, você pode marcar uma consultoria de manhã, uma de tarde, uma de noite com clientes de 4 horas, porque o online, se você ficar muito tempo, também é cansativo. Então, você tem que aprender o processo de quebrar em pequenos fragmentos, não ficar o dia inteiro no cliente, como a gente faz no residencial, mas quebrar em fragmentos durante a semana, quebrar em fragmentos durante de 15 em 15 dias, para poder o cliente, ele que vai fazer a organização, né? Você vai estar orientando, mas quem vai fazer é ele. Ele também precisa desse respaldo seu na consultoria online. Entendi. Na realidade, uma coisa, eu tava, antes de começar a pandemia, eu já estava entrando por um lado mais de cursos, palestras, tudo isso, porque é uma coisa que eu sempre quis entrar, certo? Consultorias online, tudo isso. Mas, como na minha cabeça era mais uma coisa presencial, entendeu? Até mais do que mesmo online. E aí aconteceu que hoje não tem, como é que se fala? Como você falou, mesmo que a gente volte, não vai voltar. É tendência. Muitos clientes vão preferir o online porque eles se sentem às vezes mais resguardados. Ah, não, eu quero ter a organização, mas eu não quero que ninguém entre na minha casa, porque eu não sei quem é, aquele tipo de coisa. Então, isso pode aumentar. As pessoas falam assim, o personal organizer vai acabar, ninguém vai mais contratar. Pelo contrário, quando a pandemia estabilizar, tipo, as coisas começarem a voltar realmente ao normal, que nunca vai ser o normal que foi antes, as pessoas vão querer deixar a casa, porque elas passaram tanto tempo dentro de casa, que vai estar zoneado, que elas não estavam se sentindo bem, deprimidas, vão querer dar esse upgrade. Então, no nosso mercado, isso vai dar uma grandiosa, um boom, né? Então, cabe a cada um de nós saber aproveitar esse boom e essa oportunidade de ajudar eles, seja no presencial, voltando com todas as EPIs, seja em consultorias online. Uma coisa que você falou, eu, por exemplo, desde que eu comecei, eu nunca me denominei personal organizer. Por quê? Personal organizer, para mim, é aquela pessoa que vai e atua. Eu sempre me denominei consultora em organização. Então, desde o meu posicionamento, desde lá do comecinho, era consultorias. Mas a consultora, por quê? Porque eu não só faço as dobras, eu não só coloco. Eu sempre ajudava, dava dicas. Isso, para mim, é uma consultoria. Então, no mesmo momento que você está lá atendendo o cliente, está fazendo uma dobra, e ele te pergunta, mas e se eu fizer isso? A gente vive dando dicas, né? Mas e aqui, como é que funciona e tal? Cada dica dessa é uma consultoria. E cada dica dessa vale dinheiro. Então, a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade, saber aproveitar o nosso tempo e o nosso conhecimento. Isso é muito importante. E é uma oportunidade para que todas as profissionais que estão começando, aquelas que já estão atuando há um tempo, mas ainda não se estabilizaram em relação ao mercado, entender isso. É muito importante. Sim, com certeza. Nossa, eu parei agora para pensar no que você falou. É exatamente isso. E já aproveitando, eu queria saber, no caso, as pessoas... Oi, Carol. Então, as pessoas que estão agora no mercado, o que você acha que... Aliás, que estão agora no mercado, o que você acha que é essencial, certo, para elas, em relação a dicas, para quem está para quem está começando agora no mercado, para poder se atualizar, ficar realmente por dentro da profissão? No caso, assim, qual seria o maior desafio que os profissionais têm hoje em dia para poder continuar atuando? Então, eu acho que o principal é se manter atualizado. Com tanta informação, hoje eu faço organização pessoal. E a gente recebe informação de vários lugares diferentes. Se a gente não filtra o que interessa para nós, a gente passa a ter um monte de lives, um monte de coisas e não sabe aproveitar isso para melhorar o nosso negócio. Então, como você disse, o próprio congresso é uma grande oportunidade para qualquer profissional, porque lá vai estar tudo compactado. Tudo que está acontecendo de tendência, tudo que está acontecendo, quais são os melhores fornecedores, quais são os melhores profissionais, quem são os grandes nomes do mercado para você seguir, tá tudo juntinho no congresso. Então, para quem está começando, o congresso, inclusive, é para quem ainda não está atuando e quer saber um pouco sobre o mercado também. Então, pode ser uma oportunidade para a pessoa entender. Deixa eu saber o que é esse tal de personal organizer, o que ele faz. Você participando do congresso, você tem essa oportunidade. Então, isso é legal. É o evento que agrega tudo, né? Bonitinho para você ficar bem numa caixinha.
Inclusive, eu queria dizer que eu conheço várias POs que, antes mesmo de descobrir, de se tornarem personal organizer, foram para o congresso, aliás, para a conferência, para justamente para entender um pouco mais do que era a profissão, para conhecer as referências, e a partir daí realmente se apaixonou e viu que era isso mesmo que queria e continuou Foi o que eu atuando. falei. Em 2014, eu era uma simples congressista, uma conferencista lá, sentadinha, escutando e pegando essa informação. Em um ano, olha que engraçado, em um ano, eu me tornei uma palestrante no evento. Por quê? Porque tudo que eu aprendi naquele ano, eu apliquei, eu fui atrás, eu corri, eu vi o que dava para fazer, sempre lembrando de seguir o nosso perfil. Não adianta você ouvir uma palestra de uma pessoa falando assim, faz assim, assim, assado. Veja o que ela tem de conteúdo, assim como os cursos também, porque hoje tem uma infinidade de cursos. Escolha com qualidade os cursos, pegue aquela informação, veja qual é o seu perfil, o que encaixa, o que dá certo, o que não dá certo, e aí aplique. Assim seu negócio vai crescer. Se você virar, tipo, sombra daquela pessoa, não é legal. Você tem que seguir o seu perfil, você tem que se evidenciar do seu jeito. Então, isso é o mais importante. Então, o congresso serve para isso, né? Para você pegar o que tiver de melhor de informação, pôr na cabecinha, pensar ali como é que você vai estruturar o seu negócio, o que casa com você, o que dá certo. Ah, eu gostei dessa, ah, esse eu não gostei, ah, esse conteúdo é legal, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Olha, esse fornecedor tem aqui na minha cidade, isso aqui não tem. Ah, eu vou fazer parceria com essa marca. Eu hoje, além de personal organizer, eu virei uma influenciadora digital de organização. Isso sem querer. Então, hoje, você viu, eu não sei se você viu os meus vídeos de recebidos dos meus 10 anos. Um monte de marca mandou um monte de coisa legal, presentes. Por quê? Pela confiança no meu trabalho, pela credibilidade que eu construí. Então, isso é o que todo mundo pode fazer. Então, uma marca, ela só vai mandar algum mimo para você porque ela realmente confia no seu trabalho. Então, pensar nisso. Olha, tem uma marca que pode... Vários personagens organizados se tornaram garotas propagandas de marcas. Então, é bom a gente construir isso. Você falou das suas habilidades para os serviços, né? A gente pensa em personal organizer, a gente só pensa no serviço de organização. E nós temos que pensar na gama dos produtos que nós temos a oferecer. Então, eu, por exemplo, hoje eu tenho um produto físico, o livro. Eu posso vender o livro e ganhar meu dinheirinho. Eu tenho, além do trabalho de personal organizer, eu tenho as redes sociais que eu monetizo também. Eu tenho também as consultorias, eu tenho também as minhas palestras. Hoje eu faço palestras pelo Brasil inteiro. Então, tudo isso pode ser monetizado. Então, você consegue ter fontes de renda diferentes, não só com o trabalho de organização. Palestras, workshops, consultorias, tudo vira produto dentro da sua gama. Isso é muito legal. Na realidade, era exatamente isso que eu ia falar, exatamente que você falou, só para acrescentar. O problema é porque as pessoas acabam focando, principalmente quem está entrando agora, não tem muita noção do trabalho do personal organizer, então ele acaba achando que só existe o residencial, no caso, a organização residencial, e não, existe uma gama. Assim, são inúmeros nichos que a pessoa pode trabalhar e monetizar de várias formas o trabalho de organização. Isso quer dizer, no caso, mesmo com a pandemia acontecendo, ainda assim existem formas da gente conseguir monetizar e conseguir nichar também por conta, independente de pandemia ou não. Maravilhoso isso que você falou. Por exemplo, eu agora estou passando por uma fase de transição. Eu não estou deixando o residencial de lado, porque eu ainda faço consultoria, mas eu parei de fazer organizações, a minha última foi em fevereiro. Por quê? Porque o digital, as pessoas estão precisando de mais e não tem profissional no mercado do digital. São pouquíssimas no mercado. Então, assim, a gente tem a Gabi, que é uma super referência, mas tem poucas atuando. Então, ali fazendo organização, tem muita dando curso, mas não faz organização. Então, você tem que ver realmente qual é o profissional. E, por exemplo, eu já entrei na casa de cliente que a personal organizer fez a organização da casa e me indicou como digital. Aí, na hora que eu entrei com o digital, a moça perguntou assim, mas você também faz residencial? Eu falei, faço. Eu queria ter te conhecido antes. Olha que engraçado. Então, você pode oferecer uma gama de produtos para... Você entra com um produto seu, então eu entrei com digital, e depois a gente fala assim, não, eu posso organizar a sua rotina, eu posso organizar o seu menu, eu posso organizar o seu cronograma de limpeza da casa, eu posso organizar a rotina de estudos do seu filho, eu posso organizar qualquer... Então, assim, começa a ter... Você inventa serviço para ajudar aquela pessoa. Porque a gente não é mais nada do que agentes de transformação dentro da casa do cliente. O cliente, às vezes, não, ele quer uma transformação, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe fazer, pôr a mão na massa. Muitas vezes eu conto essa história da organização da adega em todos os meus cases em relação a isso.
Um cliente me pediu para organizar a adega. Eu nunca tinha organizado a adega. Mas eu virei e falei para ele assim, claro, amanhã a gente começa. Fui para casa, estudei. Cheguei no dia seguinte, assim, ó, pronta para organizar com todas as informações que recebi. Ele simplesmente chegou e falou assim, eu quero assim, assim, assado. Ou seja, eu não precisava ter estudado tudo que eu estudei. Então, às vezes, a gente fica se prendendo. Ai, eu não vou oferecer isso porque eu não sei fazer. É que nem o digital para mim. Eu achava que eu não sabia nada. Quando eu fiz o curso da Gabi, comecei a atuar, o pessoal falou, nossa, mas você manja muito. Você sabe pra caramba. E o pouquinho que eu sabia já se tornou o máximo para um monte de gente. Então, às vezes, a gente coloca aqueles empecilhos, eu não consigo fazer. Mudança, eu testei, eu fiz, é que eu não gosto. Então, por isso que eu resolvi. Já que eu não gosto, eu não vou fazer, mas eu já fiz muitas. Então, é isso que a gente tem que levar em conta. A gente precisa testar, ver se funciona, ver se eu gosto, se eu não gosto, para depois você ir em frente, né? Não, com certeza. Na realidade, isso que você falou, como eu lhe falei, eu tenho estudado bastante digital. Antes eu já tinha estudado. Para mim, Gabriela Brasil é uma referência. E, assim, são pouquíssimas as que eu conheço que realmente fazem esse tipo de organização. Tem uma outra que eu não sei se você conhece, que é Organização Sincera, que é Marília, não lembro o nome dela, Cordeiro, eu acho, sei lá. Mas, assim, também é o tipo de organização, assim, que me interessa. Mas praticamente fora elas, assim, praticamente não tem, entendeu? E agora, com o tempo, eu acho que vão surgir ainda mais outras, né? Justamente por conta da demanda. Quando, na realidade, não só Mas digital. Antigamente o residencial tinha muita gama. Aí teve gente que começou a se especializar. Tem gente que não organiza mais já a casa inteira, organiza só closet. Tem gente que resolveu organizar closet e também virou consultora de imagem. Então, as pessoas vão agregando, inclusive, as suas formações anteriores. Eu sou publicitária por formação. Então, eu peguei o que eu tinha de publicidade, juntei a organização e o marketing e virei isso aí que eu sou hoje. Eu vi até no seu perfil que você colocou micro-influenciadora. Eu não acho que você é uma micro-influenciadora, vou logo avisando. Eu acho que você é, tanto é que eu coloquei no meu. Você é uma influenciadora digital, porque bem antes de eu estar falando aqui com você, eu já lhe conhecia. Antes para dizer a verdade, antes de fazer o curso, eu já lhe conhecia. Por quê? Porque eu procurei referências, procurei eu tenho hoje meus posts super bem ranqueados no Google. Então as pessoas me acham em outras áreas diferentes. É engraçado que pessoas que já passaram na minha história, que não sabem que eu atuo como personagem, eu tava pesquisando sobre organização e encontrei você, eu não sabia nem que você era a pessoa da Organize. Então, às vezes, as pessoas não se ligam nisso. Eu tenho conteúdo desde, como eu falei, desde 2014. Então, é muito conteúdo na internet, vídeos, tudo isso. Era isso que eu ia dizer. Você tem muitos. Antes de eu ter feito o curso de Personal Organizer, porque, por exemplo, eu moro em João Pessoa, certo? E é o que acontece. Aqui não tem curso de Personal Organizer. Existem algumas Personal Organizers aqui, mas não faziam curso de Personal Organizer. Então, eu descobri a top 3. Quer dizer, eu sabia que tinha online, mas eu queria o presencial. Então, eu descobri a top 3 que fazia no Nordeste. Eu também sou formada pela top 3. Ah, é? Olha que maravilha! Não, eu já fiz todos os cursos de formação, basicamente, né? Tenho bastante formações na área de personal organizer, que é o curso de capacitação que a gente fala, né? Não é o curso de formação, é capacitação, porque o curso não é nem reconhecido e nem regulamentado ainda. Mas aí, como eu conheci as meninas em encontro, já fui para o encontro do Nordeste, e o Nordeste realmente faltava ter curso, e a top 3 foi o curso do Nordeste que surgiu, né? Pois é, na realidade eu não fiz o curso de Personal Organizer aqui em João Pessoa. Eu fui para Recife para poder fazer o curso de Personal Organizer porque eu queria fazer presencial. Não que não existisse, porque tinha Priscila Saboia, tinha Ozê, tinha acho que da Carol Rosa, a Casa com Vida. Casa com Vida, pronto. Tinham vários outros, na realidade. Existem vários outros. Tanto é que as POs que tem aqui em João Pessoa, a gente conversando, a maioria delas fez em vários locais, capacitação totalmente em diferentes empresas. Não foi essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Eu recebo e-mails de personagens organizados ou pessoas que querem entrar no mercado todos os dias. Todos os dias eu recebo e-mail e tal. E a pessoa pergunta assim, qual que eu faço? Eu falo, gente, existem muitos no mercado. Eu mostro todos os que eu fiz, né? Em relação... Porque quando eu comecei só existia um, tinha outra empresa, né? Então,
Eu fiz o meu primeiro e depois eu fui vendo o que tinha de novo nas novas capacitações. Porque cada capacitação tem... Qual? Eu tenho várias. Se você entrar no meu site, Não, eu tenho mais de 7. você fez. A primeira Nossa. foi da OZ, que na época, em 2010, só tinha a OZ. Não existia outra capacitação. Era Organize Sua Vida, depois eu fiz Home Organizer. Eu também já sou formada pela PRI, eu já sou formada pela Top 3. Eu só não fiz a Casa com Vida, mas tem várias outras formações em relação a Personal Organizer, né? Já fiz na Iru Organizer, tenho várias formações, capacitações como Personal Organizer e especializações, né? Baby Organizer, mudanças, digital, mala de viagem, idoso, mapa... Eu tenho vários, todas as especializações que você imaginar, eu também tenho. Isso é maravilhoso, mas é justamente isso, o bom é de você ter esse leque de opções, porque nem todo, para começar, nem todos as profissões têm tantas opções assim. Certo? Eu fiz inclusive um vídeo agora no meu Instagram aqui falando sobre vários nichos. Aí um dos comentários foi assim, nossa, vocês fazem tudo isso mesmo? Eu hoje também atuo como assistente virtual. Eu ajudo as pessoas a organizarem pequenas coisinhas como assistente virtual. Legal, pronto. Isso é muito interessante, porque é justamente isso. Eu tenho um problema sério ainda exatamente com isso, porque você tentando... Assim, a gente sabe que a profissão não é uma profissão nova, mas as pessoas, tipo assim, elas agem como se fosse uma moda. Na realidade, não é moda, não passou, não é passageiro, entendeu? É uma coisa que já existia, existe e veio para ficar. Ou seja, não vai passar. A organização faz parte da vida da gente e a gente, como é que se fala, decide se quer ter ela da forma como a gente quer que ela entre na nossa vida, não é isso? No meu caso, foi como profissão. Eu também descobri a profissão, eu não sabia que existia a profissão de personal organizer. Eu vi um anúncio num jornal, meu marido é de Recife, então eu vi um anúncio não, uma reportagem no jornal falando sobre a profissão em Recife. Ou seja, eu não sabia nem que existia e eu já gostava de organizar, já gostava de... Hoje tem conteúdo na internet de várias pessoas falando de organização e não são profissionais. Então, quando eu comecei a fazer meu canal, meu blog, eu falei assim, não, vai ser uma profissional de organização falando sobre organização. Você for lá nos canais do YouTube, tem várias blogueiras de maquiagem, de sei lá o quê, de papelaria, falando de organização. Beleza, é super legal, mas elas não são profissionais de organização. Então, quando eu montei, eu falei assim, não, vai ser uma profissional de organização falando de organização. Legal, muito, maravilhoso isso. E é muito bom, é justamente isso. Eu acho que você sempre tem que ter essa troca com pessoas que tenham muito mais experiência que você, porque agrega a você, não é isso? Todo tipo de conhecimento que você consiga pegar dos outros, no caso, adquirir dos outros, até mesmo por outras coisas, é maravilhoso. Porque só agrega a sua profissão, né? Então, e falando nisso, mais uma coisa. Então, nesse caso, você acha que vai continuar normal, existindo os dois, o presencial e o digital? Sim, com certeza vai ser os dois. A gente vai ter que se adaptar com a parte de atendimento ao cliente, com as EPIs, que teoricamente a gente já usava, né? Vamos dizer assim. E as consultorias online vão crescer e vai ser um novo serviço que você pode oferecer. A pessoa fala assim, não, eu não quero que você vá na minha casa, de repente porque o valor ficou muito alto e tal, mas eu posso te oferecer, de repente, uma consultoria de 1 hora para te ajudar a começar a organização. Então, você vai usar esse argumento com ela. Pronto, voltou. Oi. Pode falar. Você não ouviu o que eu falei? Vamos lá, vou voltar. Não, travou. Pode falar, desculpa. Então lá, vou repetir. Vai continuar assim os atendimentos com as EPIs, conforme nós, né, já tínhamos obrigação de usar, mas as consultorias online vai ser um novo serviço que você pode oferecer caso a pessoa não feche, por exemplo, presencial. Ah, não, eu não tenho esse valor agora para fechar um projeto inteiro. Ah, então contrata uma consultoria de 1 hora, 2 horas e eu te dou algumas dicas para você começar a organização. Então, ao invés de você perder o cliente, você tem outra opção de serviço para oferecer para ele.
Então, isso aí vai ser uma oportunidade de negócios. Tá. Deixa eu te perguntar também, aproveitando, em relação à Ampop. Você é uma das associadas, não é isso? Sou associada e voluntária também. Pronto, então, eu queria saber, pronto, eu ainda não sou associada, certo? Mas você acha, mas eu quero ser, então, é isso que eu queria saber. Você acha que para as pessoas que estão já na profissão, já atuam, já fazem parte, por exemplo, no caso, eu estou participando, vou participar do congresso e já atuo, já faz esses 2 anos e tal, realmente é necessário fazer parte da Vou Ampop? te falar o porquê que a associação existe. Lembra que eu te falei que a profissão não é nem regulamentada, nem reconhecida? A Isso. profissão só vai ser reconhecida, a gente só vai ter o nosso KNAI, o nosso númerozinho, para a gente colocar ali quando a gente for fazer um MEI, se a profissão for reconhecida. E nós só conseguimos reconhecimento se a gente tiver profissionais dentro de uma associação. Então, enquanto a gente não tiver um número significativo em que o Ministério do Trabalho olhe para a gente e fale assim, profissional de organização é uma profissão, nós não vamos ser reconhecidas. Então, é super necessário que agora todos nós fazemos parte da associação, para fazer ela se consolidar, ela crescer e a gente conseguir que a nossa profissão seja reconhecida. A regulamentação vem depois, pode durar aqui 20, 30 anos. Por quê? Porque todas as profissões são assim. A gente primeiro precisa ter o reconhecimento, que a gente consegue um númerozinho, pra gente colocar. Sabe quando você preenche a ficha? O que você é? Não tem personal organizer, ninguém nunca tem isso. Por quê? Porque a gente não tem o nosso KNAI. Então, é importantíssimo ser associada à Ampop, que é a nossa associação, que é a nossa representatividade perante o Ministério do Trabalho. Entendi. Travou? Aqui não. Não, pronto. Então. Na realidade, é isso mesmo. Eu pergunto isso porque me fizeram a pergunta exatamente hoje, se eu achava que era necessário ser. E eu disse, eu ainda não sou. Se você é uma mas eu profissional que acho quer que crescer, é super necessário, porque você não está pensando só em você. Tem muita gente que fala assim, mas a Ampop não me dá nada. A Ampop tem uma área interna com vários conteúdos para ajudar os associados. A Ampop está sempre procurando parcerias. A Ampop tem uma rede de parceiros que você consegue descontos, consegue benefícios. E é importante que você seja agora o apoio do mercado. Então, quando você fala assim, eu não quero ser associado, você está sendo egoísta. Porque a partir do momento que você é uma associada, você faz parte desse núcleo, você está formando o quê? Esse mercado e consolidando. E é isso que a gente precisa. Imagina, a gente tem poucos associados hoje, mas a gente precisa de mais para a gente poder provar. Gente, vamos lá. Olha esse mercado, o mercado só cresceu desde que eu entrei nele. Só que o Ministério do Trabalho ainda não considera a nossa profissão. Por quê? Porque ele não tem números. Quem é que vai passar os números de quantos profissionais existem no Brasil? A associação. Nossa. E aí você vê um congresso como a POB acontecendo. Quantas milhares de pessoas. Milhares de pessoas participam e aí quer dizer que a gente não consegue ter isso. Não, enquanto não tiver um órgão, que seria uma associação, que foi por isso que a Ampop surgiu. A Ampop surgiu, inclusive, em 2014, dentro da primeira conferência de Personal Organizer. Ela foi lançada em 2014, dentro da época da conferência do POB. E aí ela vem crescendo junto. Então, duas coisas importantes para quem está ser associado a Ampop e participar do nosso congresso. Porque aí você fica atualizado sobre o que é de mercado e você ajuda o mercado a crescer. O que tem de novidade aí, você vai estar juntando aí e crescendo. Então, isso é muito importante. Tá. Então, já como eu acabei entrando um pouquinho mais tarde, deu uma travada. Kalinka, vamos lá. Só para finalizar, você quer deixar alguma consideração final, alguma dica que seja valiosa, seja essencial para as POs que estão hoje atuando, que estão vendo os desafios da profissão? O que você acha que é essencial de dica para elas? Fora tudo que você falou, claro. Eu acho que assim, resumindo tudo, a gente começa com a profissão, tem que gostar mesmo dessa profissão, de organizar, de ajudar o outro. Eu acho que não é só organizar. Porque às vezes você aprende as técnicas de organização, você aprende a organizar. Muitos são desorganizados e aprendem. Mas você querer ajudar o outro é importantíssimo. Tomar cuidado com todo tipo de informação que existe. Eu vejo muita gente dando informação incorreta. Então, seguir pessoas que realmente têm qualidade de conteúdo, sejam referências na área. E assim, não precisa ser elas, não precisa copiar elas. Use elas como inspiração e crie o seu próprio jeito de ser. Porque só seguindo o seu jeito de ser é que você vai pegar evidência no mercado. Então, você não precisa ser cópias de outra, você não precisa seguir a risca, né? Eu fiz o curso tal, eu vou seguir a risca. Não. Vê o que ali agrega
e usa isso no seu serviço. Porque a gente sabe que as regiões são diferentes. Eu sou filha de nordestino, né? Meu pai é pernambucano. Sou filha de nordestino com mineiro. Então, e nasci em São Paulo. Então, eu sou uma mistureba. As diferenças culturais do Brasil inteiro interferem também no modo de agir, no modo de trabalhar. Então, isso é legal também as pessoas perceberem. Aqui em São Paulo, o pessoal fala assim, é fácil, São Paulo tem um monte. Mas eu, por exemplo, tive muita dificuldade porque as melhores estavam aqui na região central, que é onde eu moro. Como é que eu ia competir com as grandes? Então, eu fui nichando e escolhi o meu nicho. E aí você começa a virar referência no seu nicho, na sua região, no seu espacinho. Você não precisa atender o mundo inteiro. Você tendo seus clientes fiéis, consolidados, você com certeza vai ter sucesso na sua carreira. Meu Deus, A luz desculpa. acabou? Não, ok, Google, ligue a luz do escritório. Olha lá! Apagou. É o Google Home. Pronto, uma coisa de organização aqui na minha casa. Minha casa Você também é totalmente automatizada. Você tem essa assistente virtual que apaga a luz? Você tem essa assistente virtual. Aqui em casa também. A nossa Pode falar. Siri, tem a Siri e tem a outra que o meu marido comprou também, eu não sei qual que é. Alexia. Tá travado. Tá sem som. Eu tô falando, você tá me ouvindo? Ai, droga, tá sem som. Eu tô ouvindo. Tá, então, eu não tô escutando. Não sei por que cargas d'água. Não tô escutando. Mas então, de qualquer jeito, vamos lá. Kalinka. Então, vamos lá. Kalinka. Conectando. Acho que tá travando. Kalinka? Tô Tá ouvindo, escutando? Dani? Tô. Acho que daqui a pouco vai cair, hein? Gente, tá travado para mim, mas vamos lá, antes de terminar, que vai terminar já já. Então, Kalinka, obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso. Eu queria agradecer, queria estar escutando. Não sei por que eu não estou escutando, mas pelo menos você está. Queria agradecer a sua participação. Você é maravilhosa. Eu tenho certeza, como futuramente, se Deus quiser, a gente vai se conhecer. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. E Kalinka pode dizer, pode agradecer também ao pessoal que está aqui. Obrigado, gente. A Dani não vai estar ouvindo, mas vocês estão me ouvindo aí. Obrigado mesmo pelo convite. Espero ter ajudado um pouquinho aí as profissionais de organização. Beijo! Tá bom. Gente, obrigada pela participação. Infelizmente, eu não estou escutando, porque eu não sei por que meu som está parado. Mas é isso. Obrigada a todos. A live vai ficar gravada no meu IGTV. E mais uma vez, oi, Elaine. E mais uma vez, obrigada, Kalinka. Tchau, gente. Obrigada. Até semana que vem. Até mais. Oi, Elaine. Depois assiste a reprise. Tchau, Fátima.